Nós vamos passar para a palavra. Abra sua Bíblia, por gentileza, lá no Evangelho de Marcos. Nós vamos continuar com as nossas pregações aqui no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Vamos ler do 38 até o 50. Marcos, capítulo 9, do verso 38 até o verso de número 50. Acompanhe aí. Mas antes disso, vamos fazer um negócio? Eu estava pensando aqui, né? Que a gente não faz um tempinho. Sabe que a gente tem que usar aqui a tecnologia ao nosso favor. Por isso, aproveita que você está aí com o seu celular. Estou vendo algumas pessoas aí procurando o texto no celular. Pega o seu celular, todo mundo, pega esse celular. Pega aí esse celular. Agora você vai lá no YouTube. Pode entrar aí no YouTube aí do seu celular. Por gentileza, isso. Vai procurar por PIB Caieiras. P-I-B, espaço, Caieiras. Vai aparecer aí, né? Entra aí no ao vivo, né, do PIB Caieiras, e você vai achar a live aí da igreja, né? Tá passando aí. Não tá, vocês acharam aí? Isso. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse vídeo e você vai compartilhá-lo. Você pode compartilhar com um amigo, pode compartilhar no grupo da família, mas manda para pessoas que vocês acham que devem receber a palavra, que precisam da palavra. Vamos utilizar o celular para quebrar as bolhas que o YouTube faz e levar a pessoas que precisam da palavra. Faça esse momento, pode mandar para amigos, eles vão receber esse link lá. Pode ser que eles assistam hoje, pode ser que eles assistam daqui a uma semana, não sei, mas Deus vai direcionar isso. Mas você vai fazer a sua parte agora. Você vai compartilhar o link com as pessoas e deixa aí que o resto o Senhor vai direcionando. Amém? Isso. Então vamos fazer esse momento missionário aí, né, nesse agora. E vamos agora. Muito obrigado você que fez isso, você que compartilhou, você que também está aí acompanhando pela internet, se quiser compartilhar com os amigos, também pode fazer isso, tá? Compartilhe, isso aí é muito bom. Vamos agora ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, lá em Marcos capítulo 9, verso 38. João disse a Jesus, isso aqui, o apóstolo João: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: Não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá sua recompensa. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço e fosse jogado no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho do que, tendo os dois, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga, porque cada um será salgado como fogo.
O sal é bom, será salgado com fogo. Lê errado, verso 49. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Eu sei que nós já oramos pela mensagem, mas vamos orar mais uma vez. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós acabamos de ler a sua palavra. Pai, como nós já falamos, Pai, como a Selma já orou, que essa palavra, Pai, seja a palavra que nós necessitamos, Pai, nesta noite. Pai, que tudo que venha atrapalhar essa palavra de ser pregada, Pai, que ela seja colocada seja colocado para fora, que seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, que pessoas que receberam também o link, Pai, desse culto, que elas possam assistir essa mensagem e também serem impactados pela sua palavra, porque a sua palavra é vida. A sua palavra nos arranca, Pai, do reino da morte, do reino das trevas, e nos traz para a maravilhosa luz de Jesus. Fale conosco, meu Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto aqui, na hora que eu estava preparando, me fez lembrar de uma entrevista com uma autora de um livro que falava sobre traficantes evangélicos. Você já ouviu falar disso? Traficantes evangélicos. É uma coisa diferente. Mas nesse livro, né, a autora conta como algumas gangues lá no Rio de Janeiro, né, elas são evangélicas ou são filhos, os participantes são filhos de mães evangélicas, e eles creem em Jesus. E eles usam, às vezes, a Bíblia de uma maneira distorcida, e, às vezes, eles falam que recebem revelação para tomar um outro morro. Aí, depois, eles vão lá, tomam um morro, e não só isso. Quando eles entram num lugar, e se tem lugar de culto africano, seja candomblé ou umbanda, sabe o que eles fazem? Eles entram, quebram tudo, né? Porque eles falam que tem que limpar o lugar, né? Que quebram tudo, inclusive, se a pessoa não quiser, expulsam até a pessoa do morro, sabe? Um negócio assim, absurdo. Eles vão lá e acabam com o culto porque eles consagram o lugar ao Senhor Jesus. Olha que negócio doido, né? A gente pensa assim, pessoas que estão no crime, que recebem entre aspas, né, recebem revelação e ainda lutam pela fé, quebrando, né, coisas de outras religiões de matriz africana, mostrando uma intolerância enorme. A gente escuta isso muito no jornal quando quebram os lugares de culto de matriz africana. De vez em quando isso aparece no jornal. Isso você já deve ter visto, não já? Aconteceu tal coisa lá no Rio, principalmente no Rio de Janeiro. Mas é uma coisa diferente, aonde nós sabemos claramente, né, que essas pessoas não estão seguindo o que Jesus ensinou. Mas o que eu quero ressaltar aqui é principalmente a questão da intolerância. Porque eles demonstram uma grande intolerância religiosa, a ponto de quebrar ou mandar fechar lugares de outros cultos que não sejam cultos evangélicos. Né? E aí sempre tem aquela relação um pouco diferente, assim, que às vezes o homem é traficante, mas os filhos e a mulher vão em igreja evangélica. É um negócio assim, bem diferente mesmo. Isso é uma realidade, isso acontece bastante, inclusive. E a gente vê a questão da intolerância.
Inclusive, na hora que eu estava falando, provavelmente você sentiu assim, nossa, que coisa estranha é ter traficante que não é católico, que é evangélico. Ah, esse negócio é estranho. Ah, mas ele fechou lá um lugar de matriz africana. Você falou, opa, isso aí parece que está meio certo. Não, isso não está certo. Porque isso aí demonstra intolerância. E a intolerância religiosa é uma coisa muito difícil e ela é uma coisa que foge, inclusive, daquilo que nós pregamos como batistas. Né? Eu sei que outras denominações evangélicas vão pregar sobre outras coisas, de maneira diferente. Mas os batistas, eles sempre pregam a respeito da liberdade de consciência. Todas as pessoas podem crer naquilo que querem. Nós cremos na liberdade religiosa. Queremos que todos possam professar as suas religiões, e nós, inclusive. E nós também queremos ter voz para professar a nossa religião, inclusive ter liberdade para pregar Jesus para aqueles que não conhecem. De uma certa forma, para a gente, é bom que haja, de certa forma não, para nós, é bom, muito bom que haja liberdade. E também, como batistas, nós sempre pregamos que o Estado tem que ser laico. Ou seja, o Estado não pode ter uma religião oficial. O Estado também tem que ser leigo. O Estado não pode ser formado por sacerdotes, pastores, padres ou coisas semelhantes. O Estado tem que ser laico e leigo. E ele não deve, de maneira nenhuma, interferir nos trabalhos da igreja. Ou interferir nas questões religiosas. Porque o Estado não tem competência de estar colocando o dedo nas religiões. Então, para a gente, como batistas, é uma coisa horrível. Assim, por exemplo, a Roma fazer um acordo com o governo brasileiro para bancar reformas de igreja como patrimônio histórico. Para a gente não tem nada a ver isso. Quem tem que cuidar do seu patrimônio são os fiéis. Então, se a igreja católica tem fiéis, eles que cuidem dos seus patrimônios. Da mesma forma que os batistas têm que cuidar dos seus. Tem que ter separação. E dentro nesse movimento de separação, nós temos que ter também a tolerância. O texto aqui, ele vai nos ensinar um pouco a respeito da tolerância. Ele vai numa linha mais voltada para uma tolerância dentro de um caminho cristão, dentro das igrejas cristãs. Mas eu já queria, desde já, abrir os nossos olhos para que a gente entenda que nós temos, como batistas, que pregar a tolerância religiosa. Nós temos que pregar a separação entre Estado e a igreja. Porque estamos em um tempo onde o Estado quer colocar o dedo na igreja. E também, por outro lado, tem muita igreja que quer entrar no Estado para impor a sua visão. Para batistas, nós temos que entender que não. Nós queremos separação. Se você quiser, por exemplo, ser vereador daqui, prefeito de Caieiras, eu até brinco com a Cristina, já falei para ela ser candidata a vereadora várias vezes, mas ela nunca aceitou. Tudo bem, você, na pessoa física, você pode ir, lógico que sim. Nós ensinamos a respeito de política também aqui, mas você não vai ser, de maneira nenhuma, um candidato da nossa igreja. Um candidato nunca vai chegar aqui no púlpito e falar assim, não, eu vou pregar aqui, deixa eu dar uma palavra aqui para um candidato. Nem o prefeito, nem nada. Porque nós entendemos que
tem que haver sempre separação. E dentro da separação, a tolerância. E a tolerância, irmãos, eu já estou trocando tudo, porque acho que você ia falar mais no final, já estou falando antes, mas vai assim mesmo. A questão da tolerância, ela é importante porque ela é um ato de amor. Quando a gente vê uma pessoa em um culto que não é o nosso, que é diferente, nós temos que olhar para ela e falar assim, olha, ela professa uma outra religião, ela precisa de Jesus. E para pregar Jesus, você não vai poder pregar Jesus quebrando o lugar de adoração dela, não. Você vai pregar Jesus com a palavra, demonstrando Jesus através da sua vida. Eu gosto um pouco daquilo que alguns falam, apesar disso não ser muito preciso, mas eu acho isso importante. Às vezes, com a sua própria vida, tem pessoas que somente vão ler a Bíblia através da sua vida. Tem pessoas que nunca abriram a Bíblia. E elas só vão ver o que está escrito na Bíblia através da sua vida. Pelo amor, pela misericórdia, pelo bem tratar das outras pessoas. E isso só acontece com tolerância. Isso só acontece com amor. Isso só acontece com diálogo e proximidade. Então temos que tomar cuidado com a intolerância e sermos firmes em relação à separação entre a igreja e o Estado. Isso é fundamental dentro da nossa visão. E também, na hora que a gente começa a olhar um pouco da visão bíblica. É interessante quando você olha para Jesus aqui, a gente não vê Jesus reclamando de religião dos outros. Ele critica o próprio judaísmo e por conta que o judaísmo às vezes está indo por alguns caminhos errados. Mas ele não era contra necessariamente a lei e ao judaísmo. Pelo contrário, ele mesmo falava que ele veio para cumprir a lei. E aqui, nesse caso, nós vamos ver os próprios discípulos demonstrando um tipo de intolerância religiosa. Mas não era uma intolerância de religiões diferentes. Era uma intolerância dentro do próprio cristianismo. Nesse texto que nós lemos, é um texto cheio de aforismos, né? O que é aforismo mesmo, né? Aforismos são afirmações concisas, né, que Jesus vai dar ali para dar algumas lições em relação à religião e à moral ali para os cristãos. Esse texto também, na hora que a gente olha para os outros evangelhos, as afirmações estão em lugares separados, mas Marcos, ele juntou tudo no mesmo lugar, com o propósito de deixar claro que a gente deve ser um pouco mais tolerante e também temos que viver de uma maneira correta. E é o que a gente vai explicar durante essa pregação. Olha só a situação. Nós já falamos da semana passada, os discípulos, eles estavam indo para Cafarnaum, Jesus e os discípulos estavam lá com aquela brincadeira, quem vai ser o maior? Você vai ser tal. Jesus fala assim, opa, para com tudo aqui, quem quer ser o maior, tem que ser o primeiro que sirva. Né? Aí ele explica, e depois ele explica que a pessoa tem que ser como uma criança, tem que cuidar como cuida de uma criança, e é esse que tem que e é isso que esse é esperado dentro do cristianismo. Se você tiver alguma dúvida, você vai lá no YouTube, depois assiste, está lá a mensagem direitinho. Depois que Jesus explicou tudo isso, João olha para Jesus e fala assim, Senhor, olha, mestre, nós vimos um homem que expulsava, está lá no verso 38, que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Tinha um homem, um outro judeu, que estava expulsando demônios em nome de Jesus.
É interessante que provavelmente estava funcionando, ele estava lá fazendo. Mas os discípulos, na hora que viram a situação, em vez de ajudar, o que eles fizeram? Opa, para de fazer isso, você não pode fazer isso. Não, não dá. Não, você está errado, você não pode fazer isso. Para tudo. E lembrando que João, que hoje nós conhecemos como apóstolo do amor, quando ele era mais jovem, João aqui nessa época, ele era um adolescente, talvez 18 anos, não mais, uns 20, ele era novinho. Então pensa em João como um homem jovem ou um adolescente ainda. João era bem novo. Nessa época, ele era conhecido como Boanerges, filho do trovão. Em uma outra oportunidade, teve umas pessoas que estavam falando algumas coisas para Jesus. Ele e o irmão dele falaram assim: Senhor, você quer que eu ore para Deus descer fogo no céu e acabar com essas pessoas? João era meio esquentadinho. João era esquentadinho. Então, na hora que ele viu aquelas pessoas ali, eu fico imaginando o João e os discípulos: não, para com esse negócio, vocês estão fazendo tudo errado, não, vocês não vão fazer isso. Aí ele chega para Jesus, para falar para Jesus, pensando que Jesus iria fazer o quê? Dar um elogio para ele. Ah, muito bem, parabéns, você fez uma coisa certa. Foi isso que Jesus fez? Não. Olha o que Jesus fala para ele. Mas Jesus respondeu: não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Ao invés de elogiar João, Jesus o repreendeu, falando: olha, o que você está fazendo não está certo. O que você está fazendo está atrapalhando, e você tem que abrir o seu entendimento. Você está com uma visão muito pequena, míope, achando que toda a verdade, todo o entendimento de Deus está centrado apenas nos 12, que são os discípulos, os apóstolos. Mas na realidade não. Eles não tinham a visão completa. E Jesus ainda fala: olha, você não tem que repreender. Pelo contrário, aquilo que ele está fazendo, ele não vai falar mal de mim. Provavelmente era uma outra pessoa que tinha escutado a respeito de Jesus. Era uma outra pessoa que cria no nome de Jesus, só porque não andava com eles. Eles achavam que não estava correto. Ah, não anda comigo, não é dos meus, então é contra mim. Mas Jesus explica: não é assim não. Quem prega Jesus, quem não é contra nós, é por nós. Isso, irmãos, é fundamental no tempo que a gente vive. Nós estamos em um tempo de intolerância. E quando eu estou falando de intolerância, eu comecei falando de intolerância religiosa, entre religiões, mas nós também temos muita intolerância dentro do próprio cristianismo. Nós temos, igrejas que acham que outras estão totalmente erradas. Não, aquela é outra igreja, não presta, coisas assim. E a gente tem que começar a abrir um pouquinho a nossa mente para termos mais tolerância. A Dani falou, ontem a gente foi numa igreja pentecostal. E igreja pentecostal, eles são muito diferentes da gente. Muito diferentes. Não são católicos. Nós os consideramos como irmãos. Olha aí a tolerância, nós os consideramos. Mas se você for num culto pentecostal, você vai falar assim: nossa, aonde que eu estou? É muito diferente. Primeiro, que o culto ele começa assim, ele tem hora de começar, mas só termina na hora que Deus quiser. E é assim mesmo, tá? Pode ter culto 2 horas. A gente tem vigília de 3 horas. Lá, culto de 3 horas, normal, tá? Era um culto de jovens que eu fui, ontem. Começou 7 horas, e ali
o culto aí começa. Aí a liturgia é muito diferente da gente, né? Então, eles... Vai lá, primeira coisa. Eu nunca tinha pisado naquela igreja, ele já chega assim... Ah, pastor, você quer dar uma palavra? Então você vai ter uma palavra. Fala para Dani, Dani, você canta? Você não quer cantar também? Então, eles já abrem para as pessoas, é muito assim, nessa parte é uma parte legal, sabe? Porque é uma confiança, né? Você chegou assim, você é irmão, beleza, participa aqui com a gente, está aqui junto. É? Ah, tá, não, a Dani está falando assim, é por causa que a gente foi por causa da loja, né? Da Dani, que a Dani foi lá, era um evento de jovens, a Dani foi lá por conta da loja, colocar um stand. Mas, assim, fui lá, já participei do culto. E o culto, ele tem uma dinâmica que um vai falando, outro vai falando, outro vai falando, um canta, outro apresenta, e o canta. Em algumas situações, ele é mais formal, o culto é mais formal do que o nosso. Em umas outras situações, ele é muito mais livre. Eu só sei que 10 horas da noite, ainda não tinha nem chegado o pregador. Começou às 7. Não tinha chegado nem a hora do pregador. O pregador chegou um pouquinho. É engraçado, assim, o pregador chegou no meio do culto, assim, normal, ninguém, tranquilo. É a forma que o culto acontece. E é muito diferente o jeito que eles falam, o jeito que eles pregam, o jeito que eles oram. A gente ora aqui, por exemplo, uma oração de concordância. Lá tudo é clamor, o movimento, sem falar ainda mais todas as questões ali de ordem espiritual e a forma que eles organizam. Em resumo, um culto muito diferente do nosso. Um culto que, se você for lá, você vai se achar meio que fora, um peixe fora d'água. Até a forma que eles se cumprimentam é diferente. E aí, varão? A gente não cumprimenta dessa maneira, né? E aí, varão? Né? A pessoa chegou lá no púlpito, não, estou vindo aqui, vim do outro bairro, atravessei a Babilônia, cheguei aqui. É tudo diferente. É tudo diferente. Mas, assim, são irmãos. Eu achava muito legal quando chegava lá uma pessoa que vinha de outra igreja e falava assim, olha, estou conhecendo mais uma porção das pessoas que vão passar a eternidade comigo no céu. Né? É tudo diferente, sim, a forma. E são irmãos. São irmãos. Se você for lá, você vai achar o culto assim, aonde que eu estou? Vai por mim. Você vai falar assim, aonde que eu estou? Bem possível quando eles estiverem aqui também. Ele fala assim, aonde que eu estou? É outra vida. Mas são irmãos. E eles têm algumas coisas que eu sempre admiro muito neles. Vai num culto de quarta-feira numa igreja pentecostal. Está lotado que nem no domingo. Só não vai na quarta-feira quem não consegue chegar. Se a pessoa consegue chegar, tem a mínima possibilidade de chegar, mesmo que seja atrasado, ele vai para o culto. Vem aqui na nossa igreja no culto de quarta-feira. Quantos tem? A pessoa, em vez de estar aqui, está lá em casa, assistindo televisão. Sabe? Vai num culto de oração deles. Um culto, aqui nosso, demora 2 horas, o pessoal está ali. Lá estava 3 horas, o pessoal só começou a ir embora. Isso é outra coisa, eles vão embora, sem crise também, porque estava tarde, e era culto de jovens. É o prazer de estar na casa do Senhor. Essas coisas, a gente tem que aprender um pouquinho com eles. Concordo 100% com eles? Lógico que não. Tem várias questões ali, mas eu reconheço uma coisa. São irmãos. São irmãos. E essa tolerância a gente tem que ter. Eu, por conta das questões, tanto da loja, tanto dos trabalhos denominacionais, eu acabo tendo contato com outras igrejas batistas com bastante frequência. Inclusive, nesse mês eu vou pregar numa igreja batista num culto de jovens. Eu vejo também, mesmo entre os batistas, como nós temos cultos diferentes, como temos formas diferentes. Por isso tem uma igreja melhor do que a outra? Não, somos todos irmãos. Nós temos que valorizar esse trabalho dos nossos outros irmãos. Né? Tem outra pessoa expulsando demônio em nome de Jesus. Amém, vamos lá ajudar.
Entender que a pregação do Evangelho, ele não tem só uma forma, tem outras formas. Nós não somos os detentores da verdade. Tem, dentro dessa pluralidade do cristianismo, nós temos outras igrejas que são diferentes de nós, mas ainda assim são igrejas cristãs. Quando a gente olha uma igreja africana, se você entrar lá, você vai falar assim, nossa, eu estou num culto afro. E realmente um culto afro-cristão. Vai ter batuque, o pessoal dançando a moda africana. E glória a Deus por isso. Se você for lá para o Oriente, é outra coisa. Mas também são cristãos. Nós temos que entender isso. Os cristãos são muito mais diversos do que a gente imagina, do que a nossa única forma. E quando a gente entende isso, a gente consegue ver a beleza, né, de como o cristianismo ele é supracultural. Ele não é de uma cultura, ele é de todas as culturas. Porque na realidade ele é do Senhor, de Deus. E Deus fez todas as coisas. E alcança todas as culturas. Amém? Então vamos valorizar essa diversidade que somente aqui a gente vê acontecendo. E Jesus falou para os discípulos isso. Olha, quem não é contra nós, é por nós. E além disso, aí, Paulo, ele ainda vai além. Eu acho interessante que Paulo vai além de Jesus na hora que ele vai falar. Ele fala uma coisa muito parecida, mas ele aprofunda. Ele diz lá no verso 17 de Filipenses 1:17, abre lá a sua Bíblia. Olha só o que Paulo diz a respeito disso. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas, que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. Sabe o que Paulo está falando aqui? Ele está falando que a palavra é maior do que o pregador. Mesmo que o pregador seja um cara sacana, aqui no caso, um cara que só queira dinheiro, mas se ele prega a palavra é maior. A palavra é maior. E aí tem que abrir os nossos olhos no seguinte sentido. Tem lugares que a gente discorda muito dos líderes. Amém? Né? A gente discorda muito dos líderes, mas isso não quer dizer que a pessoa que está lá na igreja, lá no chão da igreja, lá, não seja cristã. Porque a palavra, ela é sempre maior do que o próprio pregador. A palavra de Deus, ela pode gerar vida independente de quem está falando. Pode ser uma pessoa crente ou não crente. A palavra, porque a palavra sim, ela tem poder. Não é o pregador, não é um ambiente, é a palavra de Deus. E aí, para mim, que lido com pessoas que vêm de outras igrejas, vindo para a nossa, sempre eu tenho que lidar com essa situação, independente do lugar que ela veio. Às vezes vem de um lugar que às vezes eu não concordo muito, conheço um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu tenho que entender a pessoa na sua individualidade, se realmente é cristã, a sinceridade do seu coração. E a gente também tem que fazer isso como cristãos, porque a gente está recebendo pessoas de fora. Também entender desta maneira que as pessoas estão vindo, e elas precisam ser recebidas na sua individualidade, cuidadas de uma forma única, individual. Serem acolhidas na família da fé, da nossa igreja, na nossa comunidade. Serem colocadas nos nossos PGMs, por exemplo, que é o lugar onde a gente consegue manifestar o amor de uma maneira mais quente, mais próxima.
né? Se você quer sentir todo o calor da nossa igreja, você tem que estar participando de um PGM que é ali que você vai sentir essa proximidade com os nossos irmãos, conhecer e ser conhecido ali. E a gente tem que fazer isso, independente de onde a pessoa veio, mas sabendo que a palavra, ela é maior que o pregador. Jesus, então, ele ensina, voltando para aquilo que Jesus falou, Jesus, então, ensina que os discípulos, eles deveriam abrir um pouco mais a sua mente, ter mais tolerância, até porque eles já estavam pregando para outras pessoas, eles já estavam levando a palavra de Deus para outros lugares, eles faziam parte do treinamento, levar a palavra de Deus, e eles tinham que entender que Jesus e a palavra de Deus já estava crescendo ali onde eles estavam. E aí Jesus, talvez ele considerasse aquilo que João fez como como um tropeço. E aí ele fala, olha, você tem que tomar cuidado, porque quem estiver fazendo bem, pregando a palavra de Deus, talvez ali, esta pessoa, esta pessoa também vai receber o seu galardão. Olha lá no verso 41 que ele diz, pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo, que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Até as coisas pequenas realizadas em nome de Jesus, elas serão recompensadas. Isso se aplica inclusive para todos nós. Se nós estamos pregando a palavra de Deus, levando o amor de Jesus, seja através de palavras, obras, nós também vamos receber o nosso galardão. E no caso daquela pessoa, há 2000 anos atrás, que estava libertando uma pessoa possessa, ela também receberia o seu galardão. Isso aqui é a palavra clara de Jesus, mostrando como que o evangelho ele estava crescendo. E também serve para a gente, né? Imagina só, que qualquer coisinha que você faça de bem, você vai ter o seu galardão. Não que a gente faça pelo galardão, mas ele está reservado para você. Seja por palavra, seja por ação. O que você fizer de bem, não será esquecido. Eu falei a semana passada sobre isso. O que vai ser lembrado lá no juízo final, conforme está lá em Mateus capítulo 24, 25. Né, no Mateus 25, no tribunal lá do trono branco. É aquilo que você faz de bem, ou deixa de fazer de bem para as outras pessoas. Aquilo que você cuida, aquilo quando você atende uma pessoa, um órfão, uma viúva, visita um encarcerado, cuida de uma pessoa que está longe da sua casa, um estrangeiro. A gente tem que colocar tudo isso junto e lembrar que faz parte do nosso trabalho cristão. Amém? E Jesus ainda continua, né? Porque ele vai falar agora da questão dos tropeços. Ele falou de uma maneira positiva, agora vai falar um pouquinho mais dos tropeços. Lá no verso 42 ele diz assim, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos, que crê em mim, seria melhor que uma pedra grande de moinho fosse pendurada em seu pescoço e fosse jogada ao mar. Uma pedra de moinho, o que é, irmãos? Não sei se vocês já viram no interior, como que você faz para moer, por exemplo, trigo ou milho? Como que você faz? Tem alguns lugares que você tem um moedor de pedra, onde você tem lá uma pedra grande, e depois você coloca uma outra pedra em cima e gira uma pedra em cima da outra, e ele moe o trigo. E pedras de moinho, na época de Jesus, elas poderiam ser caseiras, pedras pequenas,
As pedras pequenas poderiam ter de 60 até 100 quilos, ou seja, uma pessoa conseguiria carregar no braço. Ou você teria pedras grandes, com 500 quilos, que essas aí eram movidas por animais. Jesus fala o seguinte: se você fizer uma outra pessoa pecar, era melhor que você colocasse uma pedra desse tamanho no seu pescoço e se jogasse no mar. Porque a pior coisa que você pode fazer é fazer uma outra pessoa pecar. Uma pergunta: como que você pode fazer uma outra pessoa pecar? Como que nós podemos fazer uma outra pessoa pecar? Vocês têm alguma ideia? Sim ou não? Provavelmente aquilo que você pensou deve estar ligado à palavra. A gente pode, muitas vezes, convencer uma pessoa a fazer algo que está errado. Você pode ir lá usar um pouco de lábia, às vezes você pode meio que coagir, dependendo da situação, mas sempre pela palavra. E isso é uma falha muito grave, fazer uma pessoa tropeçar pelo convencimento. Então, olha só, pela palavra, você pode levar a pessoa ao caminho de fé. Pela palavra, você pode levar a pessoa a tropeçar. Se você leva uma pessoa, se você faz coisas boas, o que acontece? Galardões, recompensas. Se você leva uma pessoa a pecar, o que a Bíblia fala? Era melhor que você pendurasse uma pedra no pescoço e se jogasse no mar. Eu sei que é um exagero de Jesus que ele está usando aqui, mas é para mostrar que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente aconselha. Se a gente aconselhar a pessoa errado, o pecado daquela pessoa também é parte culpa nossa. Você já pensou nisso? Se você fala um negócio errado para a pessoa, não faz isso mesmo, a pessoa, eu estou com dúvida se eu faço isso ou não. Faz mesmo. Você merece fazer isso. Se você fala isso, o pecado é parte seu. E Jesus fala, cuidado para que você não faça esse tipo de coisa. A gente está em um tempo que palavra é uma coisa que é muito utilizada. Hoje é muito comum a gente ter lá nos vídeos de YouTube, Facebook, ou nas postagens do Instagram, todo tipo de recomendação horrível. Até mesmo em relação a coisas cristãs. E as pessoas vão pagar ou vão ter que falar com Deus a respeito daquilo que elas recomendam. No nosso caso, nós temos que cuidar principalmente do nosso ensino. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 3, diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Não sejam mestres. Não queiram ser mestres. Por quê? O que o mestre faz? Ele ensina. Se você ensinar coisa errada, o que você ensinou e a pessoa cumpriu, parte daquilo que a pessoa fez, o problema é seu também. Porque você ensinou e influenciou errado. Então, imagina só, ainda mais, eu conheço essa palavra. Imagina o temor que eu tenho que vir aqui todo domingo para não falar besteira. Porque se eu falo besteira e alguém segue a besteira que eu falei e não identifica que é uma besteira e segue aquilo que eu falei errado, a culpa é de quem? Minha.
Parte da culpa. É lógico que a pessoa que fez a coisa errada também tem a sua responsabilidade, mas parte da culpa também fica comigo. Então, o ministério da palavra é um ministério, assim, ensinar, é uma coisa mais importante que tem na Bíblia. Nós temos que prezar para ensinar aquilo que é certo, tomar muito cuidado para não ensinar aquilo que é errado, ser humilde para saber que nós não sabemos tudo. Às vezes vamos errar, e se errarmos, pedir perdão, tentar consertar, né, se retratar, isso é fundamental. Porque é difícil, irmãos, às vezes a gente está falando aqui, né, tempo real, não é uma gravação e tudo está indo para a internet, né? Aí você solta uma besteira, né? Que a gente está falando aqui várias coisas. O que pode acontecer? No outro dia, várias pessoas reclamando. Né? Olha o que aconteceu com o pastor André Valadão essa semana. O que ele falou. Se vocês não estão sabendo, é só olhar na internet, lá procura lá. André Valadão. Vai sair tudo o que aconteceu, inclusive o que a justiça falou a respeito dele. E olha que eu acho que a forma que o André falou não está muito boa. Não está boa, não, está ruim. Né? Mas também não creio que é o que eles estão pintando que o André fez. E eu também não preciso defender o André, que o André ele sabe se defender mais do que tudo, né? Está acostumado a pregar e ele tem um alcance muito maior. Mas, assim, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente explica. Então, a recomendação de Jesus, quando ele fala dos tropeços, pensando, vamos voltar lá para a situação para a gente entender o todo. Jesus está falando para João, eu acho que você fez o rapaz tropeçar. Eu acho não, você fez o rapaz tropeçar. Se a pessoa fizer coisa boa, ela vai receber o seu galardão. Mas, se você fizer tropeçar, você não é bom. Porque isso aqui pode trazer consequências para você mesmo. E ali, não é somente naquilo que você faz com as outras pessoas. Nós temos que tomar cuidado com a nossa própria vida. Com aquilo que nós fazemos. E para isso, Jesus também vai usar hipérboles, exageros, para que a gente entenda bem a lição dele. Ele diz assim, lá no verso 43, se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, para o lago de fogo, que nunca se apaga. Da mesma forma, ele fala do pé. Da mesma forma, ele fala do olho. É melhor você arrancar o olho do que entrar enxergando e ir para o inferno com os dois olhos. Isso aqui não é um exagero retórico. É lógico que Jesus não está falando para você cortar a mão, não está falando para você cortar o pé, não está falando para você arrancar um olho. Mas ele está falando que você tem que fugir com todas as tuas forças do pecado. Vamos pegar, por exemplo, o pé. Os pés podem nos levar para lugares aonde a gente está lá no meio de pecadores e do pecado. Vamos pegar um exemplo bíblico, Sansão. Sansão, o grandão do cabelão, né? Mas que tinha a cabeça que tinha um cérebro de um tamanho de um feijão. Adoro essa música, né? Mas é isso mesmo. Sansão era o cara fortão, né? Matava, assim, na batalha, não tinha ninguém contra ele. Era uma pessoa que tinha lá, cheia do Espírito Santo, mas tinha a cabeça, tinha um cérebro desse tamanhozinho. Sabe o que Sansão fazia? Toda hora, a Bíblia fala que ele saía da onde ele estava, e ele ia para as cidades dos filisteus. Por que Sansão tinha que sair da sua cidade e ir lá para a Filistia? Para as 5 cidades lá dos filisteus. Para que ele vai sair da sua casa, onde ele está bem, e vai lá para a cidade dos filisteus? Aí eu quero falar para você, para que você vai sair da tua casa para ir, sei lá, para uma balada, né? Num boteco, não sei lá onde. Aí você reclama, não, eu acabei pecando.
Acabei brigando. É o que acontecia com Sansão. Sansão arranjava uma mulher lá, arranjava briga. Ele arranjou 2 mulheres, né? Foi uma, a noiva dele, depois a noiva dele foi dada para outro homem, aí depois ele arranjou uma outra mulher, ainda teve problema com a família, e na terceira mulher, que foi Dalila, aí ele encontrou a prisão e depois a morte. Ainda ele tinha problema com mulher. Não podia ver um rabo de saia que ia atrás de mulher. E aí, olha só, ele sai da casa dele para um lugar onde não se adorava a Deus para buscar mulher. Né? Representação da vida real, né? Sai da sua casa, né? Vai lá para a balada, sabe-se lá, e acha que vai achar uma mulher ou um homem super legal. Na balada. Isso tem alguma possibilidade de dar certo? Baixíssima possibilidade. Baixíssima. Normalmente, na maior parte das vezes, dá ruim. Aí depois vem aqui, pastor, pastor, eu quero que ele se converta. Mas aí agora, onde você achou ele? Onde você achou ela? Agora você acha que vai se converter, né? A gente tem que entender, eu sempre brinco, né? Que qual que é o melhor lugar, agora para os jovens, né? Qual que é o melhor lugar para você achar um namorado ou uma namorada? Na igreja. Na igreja. Ah, mas pastor, eu vou para a igreja para isso? Não, você não vem para a igreja para isso. Mas vai que, né? Vai que aparece. E a gente sempre dá a dica. Um melhor, assim, tem um culto que os pastores, eu já falei isso aqui, mas eu quero repetir, né? Você fala assim, mas a nossa igreja aqui tem pouca gente. Vai para o culto da Juba. Tem pessoas de outra igreja. Você vai conhecendo. O Joe está casando. Onde que ele arranjou a Naama? Onde eles se encontraram? Até hoje eles são super engajados na Juba Oesc. Culto da Juba. Estão se casando. Né? Culto da Juba, para quem não sabe, esse é o culto das nossas mocidades. Uma vez por mês, a mocidade se junta, né, num lugar específico para ter o culto. Né? Em setembro, inclusive, vai ser aqui na nossa igreja. Mas, assim, a gente tem que ser mais espertos aonde a gente busca. Se você busca uma pessoa do mundo, ela vai atrás de você com os padrões mundanos. Você vai... Está mudando um pouquinho o assunto, mas vai lá assim mesmo. Né? Eu vou falar que nem o pregador de ontem, né? Deus está falando, eu vou falar. Não, mas não é isso não, tá? Eu só estou lembrando. Assim, você vai encontrar uma pessoa no mundo o que acontece? Você conhece a pessoa hoje, no mesmo dia você está no motel com ela. É assim que acontece no mundo. É isso que você quer para a sua vida? Realmente? Então, procura pessoas cristãs, é melhor. Um conselho sábio. Né? Senão vai acontecer mais ou menos que nem o Sansão. Então, cuidado para onde seus pés estão te levando. Se você está indo para lugares que não devem, é melhor que você corte um pé figuradamente, do que você vá para o inferno com os 2 pés. É isso que Jesus está falando. Não vá para esses lugares. Fuja. Outra coisa... As mãos que levam as pessoas, às vezes, a roubar. Né? Pega lá, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que furtou. Lá na Bíblia, nós temos o caso ali só lembrar aqui, de Raquel, que roubou os ídolos do seu pai Labão. Né? Lá em Gênesis 31, 19, está lá. Roubou o pai, estava indo embora com Jacó, foi lá e roubou um ídolozinho do lar. Parecia coisa pequena, mas foi um roubo. E a gente tem que tomar cuidado também com pequenos roubos, com pequenas coisas. Roubar. Pega um exemplo de pessoas, às vezes, que estão no trabalho. Pega uma coisinha aqui. Né? Ou... coisa pequena. Meu chefe tem muito dinheiro, não vai nem perceber.
Né? O que é realmente umas 50 folhas de sulfite e umas 3 canetas também, né? Não é nada. Né? Meu chefe é tão cheio da grana, não vai nem perceber que eu levei isso aqui para casa. Mas, normalmente, isso aí, independente de ser pequeno ou grande, não continua sendo uma coisa errada, incorreta? E se você faz isso com coisas pequenas, quiçá com coisas grandes. Temos que tomar cuidado com isso. Fugir destas coisas. Corta sua mão figuradamente. Foge disso. Vive uma vida reta. E agora falar um pouquinho dos olhos. Olhos sempre nos lembra, né, de cobiça, luxúria, adultério, como está lá em Mateus 25 a 30, Mateus 5, de 27 a 30. Cobiça, luxúria e adultério. Nós estamos em um mundo que ele vive a cobiça. É só olhar o que está no Instagram todos os dias. É só olhar o que está no TikTok. Se você pega um TikTok de homem, vai olhar lá, o que aparece é mulher dançando com aquelas roupas enormes, sabe? As mulheres dançam, caso vocês não saibam, de burca lá no TikTok. Olha só. Né? Aí as mulheres agora assim, vou ver o TikTok do meu marido hoje. Eu arranquei o TikTok do meu celular. Eu não aguentava o que vinha. Né? Simplesmente não dava. E aí vem, às vezes tem crianças, a gente tem que tomar cuidado. De todas, assim, o TikTok, ele tem muito fio, assim, os filtros são menores. E as danças, elas chegam a ser danças eróticas, o que acaba aparecendo ali no TikTok. Olha lá o que está aparecendo para você. Nesse ponto é bem complexo, é bem ruim assim o TikTok. Então, assim, eu acho que é até pior do que o Instagram. Não sei se vocês acompanham assim, né? Isso eu falando um pouquinho do TikTok. Porque eles sabem quem que você está lá, o que as pessoas desejam ver, e eles jogam isso o tempo todo. Para ver. Para quê? Para que você cobice com os olhos. Né? Cobice com os olhos. Tome cuidado com isso. E fora que tem outras redes sociais que a gente nem sabe que os meninos estão utilizando aí. Né? A gente teve... eu estou tentando... Tem um Discord que a gente nem... Vocês provavelmente, se ouviram falar uma vez. No Discord é pior, que o que tem dentro do Discord é terrível. Telegram, tomar cuidado, porque o Telegram tem aquelas salas fechadas que você entra, né? Sabe-se lá Deus o que está lá dentro. Tanto no Discord, o Telegram tem essa característica de você conseguir fazer sala fechada. Se a pessoa entra naquela sala, pode vir coisas terríveis. E tudo aquilo no cobiçar. Porque o celular é o olhar. Né? O olhar. Cobiçar. Temos que tomar cuidado. Cobiçar de homem é um pouco diferente do cobiçar de mulher, mas sempre o cobiçar. E o que Jesus recomenda? Se necessário, arranca figuradamente seu olho. Arranca o aplicativo do seu celular. Né? Se você, aquela rua tem aquilo, né? Vai pela outra rua, dá uma volta. Né? Não tem problema. Foge disso. É melhor. E não é que você está querendo ser o santão, não. Você está fazendo isso por amor a Cristo. Amor ao Senhor. Recomendo. Por isso é importante que você faça. Fuja. Quando eu falo de olhos, eu acho que o caso... Eu esqueci de citar o caso bíblico aqui.
O mais clássico caso bíblico de cobiça, quem que é? Vocês lembram? Davi com Batseba. Está lá, Davi, bonitão. O exército está na luta. Ele está lá com o roupão dele, sossegadão. Está lá em cima da casa, bate o olho, quem que ele vê? Batseba tomando banho. E olha só, né? É como se fosse, ele olha para uma outra casa, vê as mulheres tomando banho. Em vez de desviar, o que ele fica lá? Fica olhando. Não só isso, ele manda depois buscar a mulher. Com isso, o que acontece? Vai ter um filho, o filho vai morrer, depois ele comete um assassinato, tudo por conta desse adultério. Começou com a cobiça dos olhos. Isso é uma outra característica do pecado, que a gente tem que entender. A gente nunca sabe qual que é o tamanho da consequência do pecado. Às vezes você acha que está fazendo uma coisa pequena, mas aquilo pode estar abrindo uma brecha do tamanho do mundo, e isso pode se alastrar por toda a tua vida. Com o pecado nós não brincamos. Não dá para ter pecadinho de estimação, porque o pecado ele vai se alastrando. É abismo atrás de outro abismo. Cuidado. Temos que fazer como José. A mulher agarrou ele, o que ele fez? Correu. E o pior é que a mulher agarrou mesmo, né? Porque agarrou e ficou com a roupa dele e ele saiu correndo. Mesmo assim. É um bom exemplo. Pés, mãos e olhos. Tirar. Temos que evitar a todo preço, né, o pecado. E ainda assim, Jesus continua com uma instrução positiva, porque cada um será salgado com fogo, o sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. O sal e o fogo, eles eram utilizados no Antigo Testamento, para os sacrifícios no Antigo Testamento. Toda oferta ao Senhor, ela deveria ser salpicada com sal, e depois ela era, de uma certa forma, queimada. Ou a oferta toda, ou no caso dos animais, uma parte da oferta era queimada. É bem possível que esse sal, ele signifique algum tipo de purificação através do fogo do sofrimento e das dificuldades. Isto está relacionado ao alto custo da vida cristã. Isto está implícito no abrir mão de muitas coisas para estar com Deus, né? Às vezes, para a gente crescer como cristãos, nós temos que passar por algumas coisas. A vida não é simples. Nós já vimos aqui as questões de pecado que nós temos que fugir, mas nós temos que ser salgados, às vezes, pelas dificuldades. Se a gente quer, às vezes, ter casca grossa, a gente tem que passar pela dificuldade. O ruim é passar pela dificuldade. Se alguém gosta de passar por dificuldade, levante sua mão e diga amém. Pelo menos a pessoa está esperta, né? Ninguém gosta. E vamos passar por dificuldades? Com certeza. Todos vamos. Vamos passar pela maioria delas? Vamos conseguir vencer? Boa parte, sim. Algumas vão nos acompanhar por toda a vida. Mas elas, de uma certa forma, nos purificam, nos fazem crescer. Mesmo eu não consigo falar o motivo pelo qual você está passando por uma dificuldade X ou Y, mas eu consigo dizer o que essa dificuldade ela vai formar em você. Ela vai formar em você um caráter mais aprovado. Ela vai fazer com que você tenha experiência e que essa experiência vai ajudar, pode ser utilizada para ajudar outras pessoas. Essa dificuldade também vai te ajudar a entender que nós não somos todos poderosos. Pelo contrário, nós somos dependentes de Deus. E em situações que são irremediáveis, o consolo ela só vem do Senhor. E quando a gente está num momento complexo, num momento difícil, ali que a gente consegue enxergar esse negócio direito. Porque quando a gente está bem, é só vida boa, né?
Nem orar direito a gente ora, né? Mas quando o negócio tá difícil, a oração ela fica mais regradinha, clamar ao Senhor. Infelizmente, nós somos humanos e sabemos que acabamos fazendo isso. Mas que isso também abra o olho para que você tenha um melhor relacionamento com o seu Criador, que você cresça. O sal, ele não destrói. O sal, ele conserva. Pega uma carne e joga sal nela e depois bota no sol. O que vai acontecer com ela? Vai virar ali uma carne seca ali, boa, né? Depois você pode comer, um charquezinho. E o sal, ele conserva. Então, quando você é salpicado pelo sal, com sal por fogo, você também é conservado. Você fica mais firme para situações mais difíceis. Eu sei que tem gente que passa por situações muito difíceis. Eu poderia contar alguns exemplos, nem vou contar, porque assim, eu já vi cada situação tão difícil. Eu falo assim, como que essa pessoa conseguiu passar por isso? Conseguiu sobreviver a isso? Algumas, inclusive, não sobreviveram às coisas que eu vi as pessoas passando. Mas Deus, Ele suportou essas pessoas. E depois eu ver as pessoas glorificando a Deus depois da luta, ou mesmo no meio das situações, mostra que elas estavam sendo salpicadas com sal e elas estavam ficando mais resilientes à luta que elas estavam passando. Como cristãos, nós temos que entender isso, que nós temos que crescer, que essas lutas que nós passamos, que elas vêm, nós vamos passar por elas, nós vamos conseguir. E nem mesmo a morte, vou repetir, nem mesmo a morte é uma coisa que a gente não consegue superar. Porque se a gente morrer, nós vamos para onde? Passar a eternidade com Deus. Aleluias. Vou falar de novo, mesmo que a morte nos alcance, nós não vamos temer, porque a morte para o cristão é apenas mais uma fase, porque nós morremos neste mundo e acordamos imediatamente na presença do Senhor. E é isso que a gente tem que ter de ideia, e é assim que nós encaramos as nossas dificuldades. E mais uma coisa, Jesus fala para que os discípulos não percam o sabor, que eles sejam salgados. Né? Ele fala assim, o sal é bom, mas se vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Na época de Jesus, o sal não era puro como é o nosso sal hoje. O nosso sal, ele não fica insípido, né? Ele sempre está salgado. Lá no sal, na época de Jesus, ele tinha um pouco de areia, outras coisas no meio. Então, se, por exemplo, passasse água, podia levar o sal e ficava só alguma coisa ali que não servia para nada. Não tinha sabor, não tinha nada, e só servia para ser jogado fora. E nós, como cristãos, nós não podemos perder esse sal, esse sabor, e pregar a Jesus para outras pessoas e mostrar as coisas mais importantes para as outras pessoas. Deixa eu dar um exemplo. Hoje, meu cunhado, ele fez aniversário, sexta-feira ou foi sábado? Sexta? Quinta-feira. Aí, hoje ele resolveu fazer um churrasco. Então, como que a gente faz o churrasco? Eu sei que você está com fome, então agora você vai acordar por causa da fome, né? Aí ele estava lá, ele comprou uns pedacinhos de picanha, aí ele coloca sal. Aí coloca lá na frigideira. Se ele acertou no ponto do sal, na hora que a gente está comendo aquele pedacinho de carne, o que a gente vai falar? O que a gente vai falar? Que picanha gostosa. Você já ouviu alguém falando assim, que sal gostoso? Não, você vai falar? Que picanha. Mas se ele salgar demais, ai, que tá ruim, né? Se ele salgar de menos, vamos reclamar que está faltando sabor. Mas se ele acerta na quantidade de sal, o que é valorizado é o alimento. Se vocês estiverem cheios de sal, e se o sal que estiver em você não for insípido, qual é o alimento que vai se sobressair?
Jesus. É Jesus que vai aparecer, não é a sua vida, não é aquilo que você faz, ninguém vai valorizar, mas sim vai glorificar o Deus que você serve. Então nós não podemos deixar que o sal que está em nós, que nós estamos aprendendo através da nossa vida, né, através dos nossos sofrimentos, ele se torne insípido. Mas sim que ele sempre seja saboroso, para que o verdadeiro alimento, o pão do céu, ele seja ressaltado. E assim que nós tenhamos sal e também paz uns com os outros. Quero finalizar a pregação desta noite. Hoje nós falamos de muita coisa hoje, né? Falei bastante, né? Como é meio normal. Se a Jaqueline estivesse aqui, ela iria olhar para mim e falar assim, não, você sempre fala muito, pastor. Mas é assim mesmo, é normal. Então, vamos lá. Nós falamos de tolerância religiosa, também falamos de tomar cuidado com os tropeços. Que possamos realmente viver uma vida sem tropeços. E que possamos ensinar o que é certo. E tenhamos sempre em nossa vida a tolerância cristã. Desta maneira, nós vamos ser sal para o mundo que está insípido. Poderemos levar a conservação para o que está sendo destruído. Poderemos, então, levar a eternidade ao que é mortal. Meus amados, sejamos sal, tenhamos tolerância. E que sejamos bênção para esse mundo. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus. Tratamos hoje de muitos assuntos dentro, Pai, dessa coletânea que Marcos nos trouxe. Essa palavra nos atingiu de maneiras diferentes, nos trouxe realidades diferentes em relação àquilo que nós vivemos. Mas nós queremos, Pai, acima de tudo, Pai, colocar isso nas nossas vidas e que nós possamos ser bênção, Pai. Que possamos viver, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, de uma maneira digna. Que nós possamos ensinar aquilo que é correto. E que possamos viver, Pai, também com uma certa tolerância cristã, Pai, para outras pessoas, para outras culturas cristãs, Senhor. Sabemos que nós devemos diferenciar aquilo que é certo do errado, mas temos, Pai, que ter tolerância também com os nossos irmãos. Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos colocar esta palavra, Pai, possamos colocar essa palavra na nossa vida, que ela seja uma realidade, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajude, Pai, a vivermos como sal deste mundo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e sempre. Amém e amém. Tenha uma semana abençoada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.